da Universidade Federal de Goiás, no curso de Letras e Linguística. E, né, a convite aqui do Anderson e da Feira Literária, eu vim mediar essa mesa, né? Foi uma ideia que nós tivemos em conjunto, enquanto ainda estávamos a decidir a programação. Justamente nós pensamos em comunicar. A ideia inicial foi falar com aqueles contemplados pela Bolsa. Como é que chama mesmo? Meu livro, meu sonho. Meu sonho, isso. Eu lembrava que tinha o meu e-mail, mas eu não estava lembrando o segundo nome aí. Mas foi uma bolsa que ocorreu há um tempo atrás, né, que premiava escritores locais em diferentes categorias, e nós tivemos aqui merecidamente o reconhecimento desses grandes escritores que estão aqui conosco, né? Dentre eles também estaria a dona Osleína, né, professora aposentada e escritora, poetisa, mas pelo formato ser um pouco cansativo, né, ela já é mais de idade, assim, então para não cansá-la demasiadamente, nós elaboramos um vídeo com uma temática da mesa, com as nossas discussões, para que a gente possa contemplá-la também ao final de nossa apresentação. Então, como eu havia já conversado com o pessoal da mesa, isso aqui não é uma roda de debate, por assim dizer, é uma mesa redonda mesmo, é uma conversa bem descontraída. Eu, como mediador, estarei aqui apenas realmente para dar um pouco do tom da conversa, mas não é muito aquela coisa assim de eu pergunto, um fala, pergunta, o outro fala. Eu vou soltar o tema, vou puxando aqui os nomes e a gente vai conversando. E, no mais, os debatedores aí, sintam-se à vontade. Eu vou pedir que, nesse momento, apenas nós, participantes da mesa, fiquemos com as câmeras e os microfones abertos, né? O Dinda não vai poder participar com a câmera, mas os demais gostaria que, por favor, deixassem, né, microfones e câmeras desligados para não dar interferência nem pesar a conexão para ninguém. Ok? Então, eu vou começar com algumas coisas um pouco mais óbvias, assim, né? Umas perguntas tipo... Eu gostaria que vocês me contassem, a começar pelo Anderson, o que motiva, né? O que os motiva a escrever? Se tem algum tema principal, alguma musa inspiradora, né? Que não precisa ser uma mulher, um indivíduo, mas alguma temática, alguma figura, né? Enfim. Queria que você me contasse um pouco, começando pelo Anderson aí, como que é essa questão da inspiração, como a gente chama no dia a dia. Arthur, Thiago, Edivaldo, né, o pessoal que escreve principalmente, cada pessoa tem algo específico por que escreve, né? Por que você faz música, por que você faz filmes, enfim. Eu acho que, no meu caso, é mais do que um querer, do que um luxo, vamos assim dizer, é uma necessidade mesmo, assim, pessoal, algo que faz parte do ser humano que eu sou, escrever, contar o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu quero entender principalmente. É interessante, o Fernando Sabino, um dos meus musos, vamos assim dizer, na literatura, principalmente, eu encontro marcado, quem nunca, né, apaixonou por aquele livro, O Menino no Espelho. Ele falava assim que a pessoa perguntou para ele se ele é um escritor, então ele sabe muitas coisas. Ele falou, na verdade, eu não sei, eu escrevo para ficar sabendo. E é um pouco isso, às vezes, como funciona essa dinâmica da inspiração. Às vezes você está ali querendo escrever um conto, uma crônica, um poema, sei lá, um romance, alguma coisa, e você não tem muitas informações sobre aquilo, você não tem nem muito sentimento sobre aquilo. E, de repente, quando você começa a escrever, aquilo começa a brotar, vai surgindo e vai acontecendo. Aí, de repente, você olha, não, isso saiu de mim, né? Interessante isso aqui, porque eu não tinha essa percepção. E, de repente, o resultado ficou bom. Então, é um pouco isso, sabe? Por essa sensação de tirar algo, de extrair algo, para mim, particularmente, um motivo pelo qual eu escrevo.
E eu não me imagino não escrevendo, assim, ao longo da vida, né? Publicando ou não, mas escrever é um pouco, até, vamos assim dizer, uma terapia pessoal muito, muito própria, né? Para mim, particularmente, funciona nessa linha. E tem algum tema, assim, mais recorrente nas suas escritas, né? Eu lembro que eu via algumas crônicas suas, das que eu mais gostei, elas tinham um teor forte, né, de crítica social. E você tem algum tema, alguma coisa mais recorrente, assim, que você gosta de falar? É interessante, Arthur, porque varia muito conforme o formato. Por exemplo, conto. Eu olho, assim, os contos que eu escrevi, não sou tão, vamos dizer assim, expert no conto como o Thiago, por exemplo, eu gosto mais da crônica. Talvez eu consiga sair melhor na crônica, né? No conto eu até gosto mais, mas tem um lapso maior de tempo para escrever. Mas os contos que eu escrevo, normalmente eles levam a temática, eu gosto muito da temática do momento exato da coisa. Por exemplo, você tem lá eu fiz um conto que chama Não Falharás. Ele é sobre um empresário que, de repente, ele se vê falido. Então, assim, aí eu tentei fazer um recorte naquele momento do qual ele se vê realmente falido. Tipo assim, você poderia até narrar todo um processo e tudo. Não, eu pego naquele momento onde ele vê que ele já se tornou letra morta, né? Inclusive, diante de seus funcionários, ele já não representa mais nada. Quando ele se vê assim, então, aquele momento. Outro conto que eu fiz até recente chama Anatomia de um acidente, Anatomia de uma tragédia. O cara atropela uma mulher, a mulher está debaixo do carro dele. Naquele momento ali, ele começa a refletir sobre aquela condição, sobre o porquê de ter virado naquela rua, sobre o porquê de ter feito isso. Sabe, esse momento. Então, assim, eu gosto muito no conto, principalmente ele narrado em primeira pessoa, porque eu acho que ele dá uma dimensão pessoal para a coisa, para o relato, né? Fica um relato de uma visão muito particular. Eu prefiro essa visão do que a famosa visão de Deus, que está vendo até os pensamentos dos personagens. Eu prefiro essa visão mais humana, vamos assim dizer. Na crônica, eu gosto de abordar momentos que me ganham. Por exemplo, eu como qualquer pessoa que escreve, tem muitas situações que você pensa, isso dá uma crônica, isso dá uma poesia, dá um conto. Só que o meu método é mais ou menos o seguinte, aquilo que passa o tempo e eu vou continuar lembrando e continuar gostando, vale a pena ser escrito. O que eu esqueço não valia. Porque senão você vai ficar só escrevendo, né? Então, você deixa o processo natural. Então, por exemplo, eu sonho e não consigo lembrar normalmente dos sonhos que eu tenho. Assim, esqueço, parece aquele cupom que você tira do caixa eletrônico, né? Depois de uma semana, parece que ele já paga, né? No meu caso, a hora que eu acordo. Só que alguns sonhos, tem um sonho, por exemplo, eu sonhei com a minha avó. Minha avó faleceu em 2000 e a gente era muito próximo. E algumas situações lá. Então, foi um sonho muito forte, uma viagem até que eu fiz. E aquele sonho pesado, assim. Aí foi tão forte que eu fiz uma crônica sobre isso. Eu chamo O Abraço da Avó Morta. Então, por exemplo, esse aí mereceu ter esse tipo de escrita, uma percepção que você tem. Por exemplo, tem uma crônica, tem 5 anos que eu estou para escrevê-la, eu falo nela, inclusive, quando sou convidado para algum lugar, e não escrevi ainda. Talvez seja uma crônica que eu não vou escrever, né? Que é sobre, por exemplo, os periquitos ali da Praça da Matriz, às 6 da tarde, no horário de verão, às 5, às 7, né? Então, eles, religiosamente, às 6 da tarde, eles se encontram ali na Praça Laurentino Martins. Eu sei que isso é um fenômeno que acontece em todo lugar e tal, só que, para uma crônica, isso não importa, né? Eu quero imaginar que os periquitos de Goiânia são especiais, e eles se encontram ali, como se eles tivessem um encontro marcado todos os dias, cara. Tipo assim, durante o dia, onde eles estão? Eles estão em todos os lugares, eles estão na região norte, região sul, e fazendo as coisas que periquitos fazem.
que eu desconfio um pouco do que seja, mas desconheço no máximo do que é. E chega, de repente, 6 horas, cara. Daí deu 5h50, falou, tem um compromisso ali, 6 horas, tem que gritar ali nas árvores ali da Praça Laurentino Martins. Então, é uma crônica que é interessante, que seria, para mim, uma crônica sobre Goianésia, sobre a forma como eu vejo Goianésia. Então, eu prefiro esse olhar mais íntimo, mais muito pessoal, do que aquela famosa rasgação de seda, sabe? Que é aquela... Tipo assim, que é uma coisa que eu não gosto, particularmente, é aquela poesia coach, aquela coisa, como é que fala? De puxação de saco mesmo, de deslumbramento, aquele deslumbramento parnasiano sem ser bom, sabe? Então, esse aí eu não... Então, eu gosto, assim, quando fala de uma crítica, não é necessariamente uma crítica de eu estar criticando, mas, às vezes, de estar observando aquilo em seus detalhes, né, maiores, às vezes, os detalhes que passariam por, vamos dizer assim, vamos esconder isso aqui. Não, vamos mostrar tudo. Pelo menos, assim, esse é o olhar que eu quero ter. E na poesia, algo que eu sinto, não exatamente uma coisa de amor romântico, também, mas assim, de percepção sobre, por exemplo, o país, o momento, a vida, a dor, o espanto. O Ferreira Goulart falava que a poesia só é escrita com espanto, né? Eu gosto dessa afirmação, porque, assim, essa capacidade de se espantar, eu acho que ela é um combustível para o poeta, para o cronista, para o contista, para a pessoa que quer escrever. Então, eu vou muito nessa vibe aí. Muito bom, muito bom. Eu tava, você falando, tava com uma citação do Ferreira Goulart também na cabeça, que é: a poesia existe porque a vida não basta. Exatamente. Então, queria continuar aí, puxar um gancho, continuar a conversa com o Thiago, né? Fala um pouco pra gente aí das suas temáticas, musas e afins. Evitar repetições aqui, só puxar o gancho mesmo. Bom, beleza. Bom, eu lembrei, ontem teve, né, assim, no evento, né, a oficina com a Fernanda Marra, né, ela perguntou, né, por que escrevo, né, e de fato, assim, acho que eu nunca tinha parado tão nitidamente, assim, para pensar, por que escrever, né? E como o Anderson falou, acho que isso, assim, é uma coisa que é uma necessidade, né, é algo que é, assim, é como você, é uma função natural, né, como você, assim, né, penso, logo escrevo, né? Então, desde, assim, né, a vida não basta, né, excelente a citação, né, então, a literatura, assim, né, tem sido algo que, desde que eu, né, comecei, assim, a ter percepções, né, a questão que falou muito ontem também, né, da sensorialidade, né, então, assim, sempre, né, a questão da imaginação, né, então é algo, assim, meio que um impulso natural mesmo, né, de você, assim, né, ao ler, né, eu sempre tive essa vontade, né, esse impulso, né, para escrever, para deixar também, né, assim, as minhas impressões, né. E aí as temáticas, né, assim, que me motivam, né, são, né, assim, as mais variadas, né, como o Anderson, né, falou, na verdade eu não tenho essa especialidade na parte da crônica, assim, que eu admiro muito, né, é como se fosse, né, você fazer assim, uma anatomia do momento, né, você dar né, tirar essa impressão assim do momento, né, e descrever, né, com toda, né, assim, a percepção, né, então eu tenho uma pegada mais assim no conto, né, tento assim escrever, né, eu gosto muito de história, né, então eu tenho muito assim essa linha também mais num romance histórico, assim, né, de imaginar, às vezes, tem um livro que eu escrevi que ainda não foi publicado, né, mas eu já apresentei lá né, no Hugo de Carvalho Ramos, né, teve até uma menção honrosa, mas ainda está aí no forno ainda, né, aquele bolo que está ali sempre cozinhando ali, cada vez você vai mexendo um pouquinho, né, que é sobre, né, um legionário romano lá das guerras púnicas, né, um anônimo,
né? Então, assim, eu gosto muito dessa, de pegar, assim, um cidadão anônimo, né? Não fazer um romance histórico com figuras, né? Com generais, imperadores, né? Rainhas, né? Mas com pessoas anônimas no momento histórico, né? Para tentar captar, assim, como que é, né, a visão, né, de uma pessoa comum, né? Assim, de alguém anônimo, né? Num período histórico marcante, né? Porque, de fato, né, quem faz a história mesmo são as pessoas comuns, né? A gente sempre lembra, por exemplo, né, das vitórias, né, do general, mas, né, são ali os soldados, né, as pessoas, né? Então eu gosto dessa assim, de tentar, né, captar como que é assim, um ambiente, né? Então, para mim envolve muito isso, né? Essa assim, a imaginação, né, dos momentos. E eu tenho algo que eu considero assim, algo que eu gostaria de aprofundar mais seria uma conexão mais com a realidade assim, né, local. Minhas últimas tentativas, né, assim, últimas, digamos assim, incursões aí, né, na escrita, eu tenho buscado cada vez mais, né, captar assim, esse momento, né, no aqui e agora, né, então da nossa região, né, assim, admiro demais, né, gosto demais aqui do nosso cerrado, do nosso povo, né, da nossa cultura. Achei fantástico aí a questão do Anderson, dos periquitos, né, de fato, como é que pode, né, eles estão lá, assim, né, seus momentos lá, né, fazendo coisas de periquito, e de repente, não, ó, peraí, ó, o sol, se orientam pelo sol, né, como você falou, né, eles não têm, assim, um relógio, mas, né, tem essa... Mas bate Mas certinho. Mas é certinho, religiosamente né? eles acertam o O horário, né? sol está no É ângulo incrível. tanto, né? Então é hora de ir lá na praça, né? Fazer barulho, né? Fazer um agito e depois ir embora para Partiu, casa. praça, rolê na praça. Partiu praça, né? Happy hour. Happy hour. Então, assim, por conta, né? Hoje a gente eu vejo assim, que na nossa região tem muitos bons escritores, até no nosso município, na região do Vale do São Patrício, né? E hoje, assim, é uma questão que a questão da globalização, ela mexe muito, né? Porque, assim, a gente tem uma questão local, mas tem também uma questão de influências globais, né? Então, por um lado, isso descaracteriza, né, o regionalismo, né? Por outro, acrescenta, né, novos traços, assim, né, na nossa escrita, na nossa impressão, né? Então, assim, eu também tenho na verdade, não seria, né, assim, algo que eu busco conscientemente, mas eu também tenho uma tendência, né, de seguir o fluxo para uma metalinguagem, né? Então, assim, às vezes eu tenho alguns textos lá no livro de contos, né, sobre a vida e outras trivialidades, que é falando, né, o passageiro das palavras, né? Então, imaginando assim, o leitor viajando ali pelo tempo, né, pelos textos, né? Teve um outro texto também que eu não cheguei a publicar, que tem um nome bem assim, né, de filme de sessão da tarde, que é um texto muito louco, que na verdade assim, é como se fosse um texto fora do controle, né? Você vai escrevendo a coisa, você vai tentando, né, direcionar para um lado, o texto vai, né, seguindo um caminho próprio, né, e de repente ele vai embora, você fica ali como se fosse, né, o pai, aquela sensação pós-escrito, né, que você está assim, nossa, esgotou, né, e dá aquele banzo, né, né, assim, de você terminar de escrever, né, Catártico até. isso, né, que aí saiu, assim, né, aquela vontade, você botou para fora, assim, e aí dá aquela, né, amenizado. Então, assim, né, as minhas, né, assim, temáticas, né, são muito voltadas, né, eu tento pegar, assim, né, impressões, né, às vezes eu utilizo não só, assim, eu utilizo a primeira pessoa, mas muitas vezes também esse olhar, assim, mais neutro, né, mas mais não na questão de onisciência e tal, mas como se fosse, assim, né, algo mais, assim, pessoal, mais neutro, né. É por isso que às vezes eu utilizo, né, a linguagem também de terceira pessoa, né? E bom, é isso.
Tranquilo, obrigado. Arthur, antes, Opa, pode falar, Anderson. só para concluir, o Thiago falou, eu esqueci de mencionar também, algo assim que eu me ocupo bastante e gosto também, dentro do jornalismo tem uma camada, vamos assim dizer, que ela praticamente foi fundada por jornalistas norte-americanos no começo do século XX, na primeira metade do século XX e no começo da segunda metade, chamado novo jornalismo, ou jornalismo literário, que acabou, né, sendo um conceito muito usado para quem escreve bem, vamos assim dizer, um texto jornalístico, né? É você usar recursos da literatura para uma descrição jornalística. Aí, às vezes, ela vai ser mais longa, enfim, tá. Tem alguns expoentes dessa linha, inclusive tem um livro tô lendo aqui, do Tom Wolfe, que é Os Eleitos. Ele fala sobre vamos dizer assim, as primeiras pessoas americanas ali, os pilotos que depois viraram astronautas, né, mas narrando como se fosse um romance, mas é algo real. Então, assim, é algo que eu gosto de escrever perfil, né, por exemplo, eu pego um personagem real ali, por exemplo, a tia Romilda, enfim, uma pessoa, eu gosto também de uma pessoa que tem uma história de superação, uma pessoa que, como o Thiago falou aí, é uma pessoa anônima, que de repente ela tem muito a dizer e as pessoas não estão vendo. Você vai fazer sobre os generais, sobre os políticos, sobre as pessoas vamos dizer assim, famosas. Eu gosto dessa visão do anônimo, né, de contar isso jornalisticamente, mas com esse jornalismo literário, né, que é aquele texto mais longo, mais elaborado, com mais recursos. Então, assim, é algo que eu pretendo, inclusive, publicar em livro, isso também. É algo, assim, que eu gosto e venho desenvolvendo também. Nossa, tia Romilda, personagem fantástica, né? Realmente alguém que, né, merece um livro, uma biografia. Não precisa nem de muito recurso literário para embelezar a história, né? É só realmente você fazer o mínimo, é só ter um mínimo de domínio da língua que sai uma história maravilhosa. E quando você falou assim, em regionalismo, eu particularmente eu tenho uma birra com esse termo, porque eu acho ele muito do cara de São Paulo e do Rio. Por exemplo, o João Antônio foi um contista maravilhoso, e ele ficou muito restrito à questão dos personagens da cidade, ali do subúrbio e tal, mas principalmente dos bairros de São Paulo. E o João Antônio não é regionalista, mas porque João é da metrópole, né? Por quê? O cara, se você está falando sobre a Bahia, sobre Goiás, sobre o Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo, ele é regionalista. São Paulo e Rio não são regionalistas. É desse jeito sempre. A estrutura de poder nunca é o regional, nunca é o local. É igual o tema World Music. Isso, é igual a categoria, o gênero World Music, né? Música do mundo, que seriam estilos também regionais ou alguma coisa assim, como se o rock e o blues não fossem, por exemplo, né, um world music. É como você pega, por exemplo, o termo, um estilo que eu gosto, fala MPB, por exemplo. Eu acho muito pedante, cara, quando fala MPB, música popular brasileira. Não, primeiro que não é ritmo popular, assim, que nem é tão popular, né? Que nem é tão popular. Aí você pega, por exemplo, você pega o Gustavo Lima, um exemplo. Aí o cara fala assim, é regionalista e tal, né? Certamente, ok, o outro. Aí você pega um exemplo aí, sei lá, pega um cantor assim, pouco conhecido e tal, bem referendado, mas fala assim, é MPB, música popular brasileira. Eu acho que precisa rever esses conceitos, pelo menos assim, o termo aí parece que não está batendo, né? Fala qual que é o estilo, cria outra coisa, mas MPB ficou, eu acho que ficou bem pesante, como regionalista. O Bernardo Ellis é regionalista. Por quê? Porque ele é de Goiás. Né? E o cara que é de São Paulo, aí o cara fala assim, o sotaque regionalista, o regionalismo, quer dizer que falar chiado igual carioca, que é uma coisa horrorosa, eu particularmente acho. Né? O paulista... paulista que bota ali. Aí isso vai para a literatura também. Né? Nos taxa como, por exemplo, escritores regionalistas pelo fato da localização. É igual nas novelas, né? Que tinha assim, fazer uma novela do outra, né? Assim, o tema central, né? Rio, São Paulo,
né? Fora disso, é regionalista, né? Então, Como se, não fosse também, né, uma como se não peculiaridade houvesse, ali, né? é uma vida pulsante, tudo que existe lá, existe aqui, existe em Goiás, no Tocantins, e tudo em alguma escala, né? Às vezes o que muda são a questão do poder mesmo, você fala assim, a questão das editoras, das gravadoras, vamos dizer assim, que aí já é outro estágio, não estamos falando com a produção em si. Quando você pegar os músicos, iam gravar em São Paulo, gravar no Rio e tudo, é diferente, eles iam gravar lá, mas eles já cantavam nas suas terras, né? Você pega no Brasil, tanto para literatura, qualquer tipo de manifestação artística ou intelectual, você pega do Brasil de ponta a ponta, você tem expoentes, né? Aí você tinha, eles iam para São Paulo e para o Rio, porque lá você tinha as condições de fazer isso acontecer, mas não significa que o cara ele tinha que nascer no Rio ou em São Paulo para ele poder ser suficientemente inteligente para escrever um livro ou compor uma música, né? Bom, eu queria aproveitar e puxar o Dinda para a conversa. Ele, dos integrantes da mesa, é o escritor com quem eu tive menos contato, né? Edivaldo Nepomuceno, conhecido também como Dinda. Eu gostaria que ele falasse um pouco, né, das temáticas, e, enfim, de tudo isso que a gente tem discutido até agora na sua obra. Peraí, só vendo. Dinda, Edivaldo, você está aí? O microfone está desativado, não está falando. Eu já ouvi falar muito sobre ele, inclusive. Cara, eu trabalhei no Jornal Diário do Norte, eu via, ele lançou vários livros, é um cara assim que eu sempre tive curiosidade de conhecer, que eu via ele escrevendo, publicando. Pois é. Bom, vamos aguardar aí, vamos ver se, né, depois, às vezes ele reclamou mais cedo comigo que estava tendo problemas técnicos, né, que poderia acontecer. Então vamos dando sequência aqui, logo menos eu tento puxar a palavra de novo para ele. Né, então a gente falou um pouco sobre, né, essas temáticas, nossas inspirações, avançamos até um pouquinho no roteiro, digamos assim, não que seja uma coisa ruim, né, é mais para ser uma conversa mesmo, estou achando maravilhoso isso, né, eu que tenho um contato muito grande, né, com o Anderson e com o Thiago, obviamente, realmente estava sentindo falta disso, né, do nosso, como se estamos sentindo aqui no benefício da dúvida, né, no nosso os encontros, grupo, né, de discussão, né, lá na chácara do filosófico Marcelo, literária. Isso. Aqueles saraus, né, mini saraus. Exatamente, os pequenos saraus. Mas então a gente falou, né, sobre as motivações. Eu queria até aproveitar também que quando o Thiago iniciou a fala dele, ele falou, nunca pensei em responder uma pergunta tão óbvia, né, tipo, por que escrever? E foi justamente pensando nesse caráter que as perguntas óbvias têm, que elas são difíceis de responder, porque a gente as toma como garantido, que eu preparei um roteiro bem óbvio mesmo, assim, né, pra gente. As perguntas são realmente começar com o porquê escrever. Dinda, tá conosco? Tô. Opa, beleza. Não, então já vou voltar aqui, vou puxar o gancho de novo para você, que estava só comentando, né, como que a gente estava fazendo o andamento da mesa. Mas, então, fala para a gente aí quais que são seus temas, suas inspirações, enfim, né, por que você escreve, o que te motiva a escrever? Conversa um pouco aí com a gente, por favor. É o seguinte, muito bom para mim, prazeroso participar dessa grei literária, né, dessa tertúlia, estar junto com vocês. Olha, o que sempre me motivou a escrever, como ele até citou o nosso amigo aí, participante, citou o Ferreira Goulart, a poesia ela nasce do instante. E a poesia nasce do espanto. E a poesia nasce do instante. Não precisa atrás dela andar. Inspiração é uma coisa que surge. Não tem como ir atrás dela. E
o hábito, por exemplo, o que faz um escritor? No caso, por exemplo, até citaria a Clarice Lispector, que diz que o resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. E a literatura sempre, para mim, foi uma maneira agradável de ignorar a vida. Eu, por exemplo, eu sempre abordei... Para mim, eu não tenho assim, uma linha definida. Tudo vai questão de momento. Por exemplo, eu já escrevi contos regionalistas, que inclusive eu gosto muito do regionalismo, como foi citado aqui, o Bernardo Ellis, né, que também coisa, e gosto muito, inclusive João Guimarães Rosa. Eu escrevi livros gosto da temática regionalista, gosto muito. Escrevi várias obras regionalistas, agora também escrevi obras kafkianas, porque o Kafka sempre me inspirou. O Kafka sempre me inspirou. O Kafka, inclusive, eu até me identifiquei junto muito com ele, inclusive a vida dele parece muito comigo, porque eu sempre fui muito kafkiano. Inclusive, ele dizia, tudo que não é literatura me aborrece. Kafka dizia. Eu também. Eu não consigo viver sem literatura. Não consigo viver sem literatura. Então, essa linha kafkiana também sempre me deslumbrou. E o outro fato de eu escrever é o fato, por exemplo, que o hábito de leitura é o hábito de leitura que eu cultivo desde a minha tenra idade. E esse hábito de leitura que despertou em mim o sonho de ser um escritor. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim, estamos sim. Estou com o microfone desligado aqui para não dar interferência, tá? Todo leitor é potencialmente um escritor, um poeta. E as leituras de boas obras que sempre nos inspiram e nos instigam a debruçarmos desse mundo fantástico das letras, dos sonhos e devaneios. Todo leitor voraz, para mim, sempre lembra um pouco os devaneios do Dom Quixote, que, segundo Machado de Assis, lia antes de ler, depois de ler, e lia sem cessar. Né? Então, são essas obras, e não só essas, mas outras, e como também todas as demais doenças literárias sempre me influenciaram. Todas as demais sempre... Inclusive, todas as doenças literárias também me influenciaram, tais como a diabetes, a catapora e o vírus. São doenças literárias que sempre contaminam a gente. Tuberculose saiu de moda já, né? Como? Tuberculose saiu de moda? Já saiu, E o que você tinha perguntado mesmo que eu acabei fazendo uma digressão? Não, foi justamente isso. Perguntando sobre o que te motiva a escrever, né? Aquela pulsão, aquela coisa assim que fala, nossa, preciso tirar isso, né? Preciso tirar de algum lugar e pôr em outro lugar, né? No caso, a gente tira normalmente do nosso coração, da nossa cabeça e põe no papel, ou, né, enfim, na tela do computador. Eu não tenho muito esse romantismo de bloco de nota, não. A nota é no celular e depois escrevo no Word mesmo. Eu também. Agora também. A literatura é o seguinte, na verdade, Bernard Shaw dizia o seguinte, que inspiração é só 1%. 99% é transpiração. Eu não acredito muito nesse negócio assim, de inspiração. É você lendo, é você escrevendo, é que vai surgindo. Não existe esse negócio assim. Para mim, não existe. Nasceu uma história pronta.
A história não nasce pronta. É preciso trabalhar. Às vezes você está sem nenhuma inspiração, de repente você senta... Às vezes eu estou sem inspiração nenhuma, eu sento diante de uma máquina com uma folha de papel e, de repente, vai nascendo. Eu, inclusive, escrevi contos do nada, que eu acho que, inclusive, a grande literatura sempre surgiu do nada. Não existe isso. Então, quer dizer, para mim é muito eclético. De repente, para mim é confortável escrever um conto regionalista, como também escrever um conto surrealista, na linha kafkiana, como eu citei, eu gosto muito do Kafka. Né? Só que eu nunca gostei de escrever romance, porque eu acho assim, que romance, eu gosto de escrever logo, de sentar e escrever, não gosto de ficar trabalhando e tal, aquela coisa a vida toda. Eu gosto, por isso que eu gosto de contos, gosto de narrativas curtas. É como dizia o Cortázar, né? Enquanto o romance precisa ganhar por pontos, o conto precisa ganhar por nocaute. Então é isso. Nossa, esse texto é fantástico, viu? Nossa Senhora, foi um dos textos de crítica literária mais bonitos que eu já li, foi o Cortázar falando sobre conto, e essa passagem, para mim, ela é... Nossa Senhora, ela é o nocaute do conto. O nocaute, por exemplo, quem já leu A Casa Tomada, do Cortázar, vê que aquilo lá é uma joia da literatura, é realmente fantástico os contos, a obra do Cortázar, né? Então, para mim, conta isso aí. Eu gosto mais de contos, de escrever contos. Poesias também, já escrevi muitos. Poetas que me influenciaram muito também. Carlos Drummond de Andrade foi um grande poeta, um Ferreira Goulart, como o Tiago citou, né? Também sempre gostei muito. Então, quer dizer, para mim não existe a literatura como... A literatura, para mim, é momento. Ela surge e você escreve. Sou eclético, posso escrever sobre qualquer coisa. Vai depender do momento, né, do que eu estou escrevendo. Mas eu gosto muito da linha, como já falei, da linha regionalista. E agora, hoje, por exemplo, existem certas coisas que fazem com que a gente fique cético quanto ao ofício de escrever. Porque hoje nós temos, por exemplo, nós não temos um governo que apoia a cultura. Não temos. Publicar hoje um livro no Brasil é uma tarefa mais ingrata do que se imagina. Publicar hoje livros no Brasil é uma tarefa muito ingrata. E os políticos também são infensos à cultura. Nós temos aí o Caiado, por exemplo, que não está apoiando, não apoia muito a cultura, porque eles acham que o povo não gosta de leitura. Né? Eu diria que são políticos empedernidos, infensos à cultura. Então, está muito difícil hoje escrever. A gente precisa ter muita determinação e força de vontade para escrever e também para ler, porque hoje a política do governo tem dificultado muito, está dificultando muito o acesso do livro, o acesso ao livro. Tem até a taxação dos livros agora, que é um absurdo, né? Porque acha que pobre não lê. Quem lê só os ricos. Então, na verdade, nós estamos vivendo tempos distópicos, vivendo a distopia de cada dia. E hoje a vida se tornou um pesadelo, que pode até servir de inspiração, né, para grandes obras, né?
Porque hoje está, como dizia James Joyce, né? A história é como dizia James Joyce, a história é um pesadelo do qual estamos tentando despertar. Então, hoje nós estamos vivendo isso aí, mas caminhando no incerto, a gente ainda tem que continuar hidrolatando a dúvida, porque eu acho que essa é uma maneira, um caminho para a gente continuar escrevendo. Não sei se... Não, foi ótimo, Dinda. Inclusive, você já aproveitou, puxou o gancho, né? A gente tem conversado aqui, como eu tinha preparado o roteiro, como eu falei, já mirando meio que no óbvio mesmo, para a gente discutir, para a gente colocar em pauta. Acho que isso é um exercício bom até mesmo para nós, como escritores, para a gente se ouvir, para a gente se colocar, né, nós como autor da obra também, não a obra em si, mas colocar nós mesmos em destaque, né, e nos ouvir falando sobre essas questões mais aparentemente superficiais, mas com uma profundidade assim que, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui até 4 horas da tarde só voltando nesses mesmos tópicos. Mas então a gente falou um pouquinho sobre motivações, cada um comentou um pouco também de suas influências, né, também um pouco sem querer, fomos entrando em processo de criação e também, claro, do papel da literatura na vida de cada um, né? Nós passamos já de forma entrelaçada, né, de forma não linear sobre todos esses tópicos. E eu queria agora puxar, então, aproveitando o gancho que o Dinda nos deu, que é sobre dessa última parte em que ele entrou mais na questão política, a gente lembrar que literatura, né, também é política, e que aquele negócio de não gosto de política, eu não quero falar de política, sempre foi um absurdo, e cada vez mais é um absurdo que a gente vê como que né, assim, viver em sociedade é um ato político. Então, gostaria agora de puxar para o tema real da mesa, digamos assim, né? Não que os outros assuntos fossem menos importantes, não tem nenhuma hierarquia nesse sentido, mas agora voltando à temática principal da mesa, que é os desafios para se publicar no Vale do São Patrício Goiano. Eu gostaria agora de voltar ao Anderson, então, para ele começar aí respondendo aí, aproveitando o gancho que o Dindo nos deu, e entrando aí sobre os desafios para se publicar no Vale do São Patrício Goiano. Em cima um pouquinho da fala que o Dindo estava dizendo, em relação assim, que parece que, no caso, os políticos não gostam, realmente não gostam, e eu acho que, na verdade, eles não deveriam gostar mesmo, porque a boa literatura, ela afronta, né, as verdades que os políticos querem esconder, no geral. Não é que você vai fazer um panfleto, não é isso, mas, normalmente, a verdade da literatura, da forma mais, vamos dizer assim, verdadeira possível, né, da verdade verdadeira, como diz o poeta, Fábio de Mello, você tem que expor algumas coisas. Então, normalmente, é algo desagradável. Não é para você louvar, né, vamos dizer assim, o político em si. Então, isso é algo que normalmente incomoda, né? A literatura, ela realmente tem o papel de incomodar. Só que é função de governos também promover a cultura, né? Não tutelar a cultura, não escolher, nesse sentido, assim, por uma questão ideológica, o que vai ser considerado obra publicada ou não, né? Por exemplo, você pega um exemplo bem interessante aqui, você pega o Marconi Perillo e o Ronaldo Caiado, são inimigos políticos, né? Que em política, na verdade, o adversário é meio que inimigo, pelo menos no momento que eles estão se enfrentando, né? Depois viram amigos. Mas aí você tem, por exemplo, o Fernando Perillo, que é um compositor e cantor de Goiás, um cara muito bom,
e o Marcos Caiado, que é um grande poeta, um letrista também, um artista, né, na acepção completa da palavra. E os dois, né, participam de vários trabalhos juntos, inclusive compondo, né, o último disco do Fernando Pirillo, com a maioria das letras do Marcos Caiado. Eu acho isso interessante, por exemplo, essa parceria de um Pirillo com um Caiado na arte, os caras são amigos, não tem essa questão. Aí na política tudo se torna mais cafona, a briga, né, o confronto, o conflito, aquelas coisas cafonas e feias mesmo. Então, por isso eu prefiro o lado da arte sempre, o lado da cultura em relação a esse outro aí. Os desafios, na minha concepção, de se publicar no Vale de São Patrício, em Goianésia, são muito parecidos com os desafios que o cara de Pernambuco vive, de São Paulo, do Rio, né? É isso que eu estou falando. Você não tem uma política pública nesse sentido muito pronta, que valorize os escritores, principalmente os escritores de pequenas cidades, os escritores de primeira viagem, ou às vezes assim, que não estão ligados a grandes editoras. Então, só que aí, vou dar um exemplo aqui, você tem, em Goianésia, teve essa bolsa de publicações, Meu Livro, Meu Sonho, né, que o Thiago e eu participamos, e o que acontece? Ela foi aprovada em lei, ela é uma lei municipal, né, só que ela parou de ser seguida. Foi 2011, 2012, me parece. 2012. O livro, a bolsa, Ela começou em 2011 e teve 2012, depois parou. Então, algo, até fica aqui esse apelo ao secretário de Cultura, ao prefeito, que retome essa bolsa de publicações. Se a gente for analisar, não é caro. Como funcionava ela? Eram 3 categorias, conto, crônica e poesia. 200 exemplares de livro para cada um. Então, se você for colocar até em termos de recursos, não é caro para fazer isso, né? Aí você faz a banca e escolhe as obras com uma por ano, né? São 3 por ano, no caso, né? Eu não vejo como uma dificuldade isso, no sentido, você tem um recurso para isso. Então, para mim, essa seria a forma mais interessante de se fomentar a literatura, porque a literatura é diferente, ela não é igual a música, o cara vai gravar um disco, hoje nem se grava mais o disco, o cara vai lá e grava, né, uma música e joga nas plataformas digitais, ou ele vai gravar um clipe, ele vai fazer uma produção, né, ele vai se apresentar, ele vai cantar, ele vai ter um espaço para ele apresentar a arte dele ao vivo. A literatura não. O escritor, ele faz o quê? Escreve, e depois ele precisa ser publicado, para que as pessoas possam ler. Esse é o caminho. Então, eu creio que essa seria uma solução que já está pronta, só seguir a lei. E essas iniciativas que existem aí da Lei Aldir Blanc, eu acho que tem sido bem interessantes. Inclusive, eu estava na expectativa aí desse edital do Estado, aí parece que foi adiado por algumas razões lá, enfim, né? Eu estou com um livro pronto para tentar, né, esse edital aí. Então, assim, um caminho seria cobrar e ficar atento a esses editais que existem, são poucos, mas ainda existem, e tem outros meios também, por exemplo, a internet hoje ela acaba sendo um ponto interessante de divulgação, né, tanto nas redes sociais, como, por exemplo, você tem plataformas hoje que você pode publicar via e-book, né, e até um livro mesmo, na Amazon tem um projeto lá, eu não lembro o nome, o Arthur Sato, você publica um livro lá e você quer quantas unidades, né? E a pessoa já compra direto por lá, ou você faz um preço menor e você mesmo compra e distribui. Então, assim, tem essas possibilidades, né? Que você pode ficar tanto no formato digital, quanto no formato livro físico mesmo, né? Então, assim, é uma opção que eu estou avaliando também, que eu quero publicar um livro por ano, ou pelo menos, assim, a cada 2 anos, de agora para frente, né? Que a vida, como diz aquele comercial da Visa, a vida é agora, né? Então, não pode ficar esperando, né? Para que eu escrever e deixar numa gaveta? Aí você tem as opções. Eu publico no Recanto das Letras, que é um site, parece, né? Um blogzão grande lá. Então, as pessoas leem tudo, mas eu acho que é uma forma de você ir divulgando
um pouco aquilo que você escreve, né? Você publica ali no Facebook, no Instagram, e de repente, sei lá, 200, 300 pessoas leem, e já vai te conhecendo um pouco, né? Agora, o grande fetiche do escritor é ser publicado em livro, né? Essa é a grande razão de ser. Então, tem esses caminhos aí, eu acredito que é um desafio interessante e cobrar um pouco disso aí, de se cumprir a lei no município, já está lá, já existe, não precisa inventar nada diferente. E no meu caso agora eu estou escrevendo uma biografia também sobre encomenda, então assim, é um outro processo diferente, é algo que eu estou fazendo, né, assim, estou sendo pago para escrever, né, lógico que assim, Just in time, né? Sob encomenda. É uma biografia autorizada e tal, mas que eu tenho uma liberdade boa de escrever sobre o que é realmente, né? Com base em pesquisa e tudo. Então, assim, há várias formas hoje de você dar, vamos dizer assim, ecoar a produção, escoar a produção e ecoar a sua voz. E no caso, no caso da literatura ainda ecoar também, né? Eu ia fazer um trocadilho e fiquei no meio do caminho, para ecoar a sua voz e escoar a sua produção. É mais ou menos isso que eu tinha de dizer. Certinho. E bom que aí dá para trocar também, né? Ecoar a produção e escoar a sua voz, dá um efeito interessante aí no negócio. É uma possibilidade. O Chico Buarque faria. Com certeza. Bem estilo, né? Assim, dessas trocadilhos, assim, né? Muito bom essa. Thiago, aproveita aí. Pois é, assim, eu não tenho, na verdade, eu vou partir mais ou menos de onde o Anderson parou, porque assim, né, eu só posso concordar, né, acho assim, fazer foi muito cirúrgico, né, o Anderson. Não, tá difícil até conduzir depois dessa aqui. Sim, né, mas óbvio, como você diz, é o roteiro óbvio, já tem até a lei, é só seguir. Pois é, já tem a lei, mas aí, lembrando da questão da lei, você também já citou, eu queria só reforçar isso aí, porque você já falou praticamente, né? Mas a questão da cobrança. Então tem muito a ver, assim, não é algo, talvez, que a população tenha, né, tanto interesse, assim, né, tanta, digamos assim, talvez ela não saiba, né, tanta coisa que a gente precisa cobrar, né, do poder público, né, assim. A questão aqui, por exemplo, a gente tem, né, a revitalização dos nossos espaços, né, uma cidade com um ambiente mais agradável, assim, né, não só ambientalmente, mas socioambientalmente falando, mas a gente cobrar também, né, a gente, além do voto, só lembrando, né, fazer uma politização aqui agora, literária, né, a gente tem também a questão de audiências, a gente tem questões de, né, deveria existir também conselhos municipais voltados também para a questão da cultura, né, então, assim, a gente precisaria talvez de uma estrutura mais que incentivasse a população a cobrar, né, falar assim, não, olha, como diria lá o Titãs, né, a gente não quer só comida, né, a gente quer também, né, quer o mais da vida, né. Tiago, só interrompendo aqui, o Rafael, inclusive, assim, com a licença do Arthur, ele pode até falar sobre isso. O Rafael, me parece que ele é o presidente do Conselho de Cultura, ou ele faz parte. A doutora Rosa foi presidente uma época. Fico brincando que ele é o presidente em exercício. Eu fiz parte, inclusive. Ele é vice-presidente, mas é ele que está atuando aí. O Rafael, por exemplo, é fantástico nesse sentido, que ele corre atrás e tudo. Porque o conselho, ele é interessante nesse sentido. Então, eu acho assim que é uma pauta interessante para se cobrar. E o William, o secretário de Cultura, me parece uma pessoa muito aberta para essas questões todas. E eu acho que ele está fazendo um trabalho, assim, muito interessante, bacana, está tentando. Na verdade, é o próprio esse evento que nós estamos, né, e não é o primeiro, né, então, assim, né, realmente, nessa gestão, assim, a gente tem visto uma movimentada boa. Né, essa feira literária, outros eventos que já aconteceram, então o Rafael e o William realmente estão movimentando. Eu acho que é disso que precisa. Tem a abertura necessária, né, Thiago? Então, assim, isso. Eu acho que seria um momento interessante de cobrar até via essa conferência, vamos dizer assim, esse evento, e o Conselho e a Secretaria de Cultura, com a boa vontade que tem, com a vontade de fazer acontecer a cultura, de voltar, retornar, vendo qual que é o trâmite legal para
se retomar esse projeto, que não é um projeto caro, né? Uhum. A gente pode até fazer conta aqui, rápido aqui, não fica caro, não fica dispendioso e já tem um trâmite burocrático feito. O recurso, né, a dotação, o orçamento, tudo já está pronto, né, realmente. E eu estava até falando também com o Iago, né? O Iago, vereador também, né? Professor de literatura, um cara da cultura também, né? Então, assim, tem que aproveitar esse momento para mobilizar o máximo possível, né? E, né, o pessoal está de parabéns. Agora, assim, não podemos ficar também, né? Porque tem que ter uma continuidade do processo, né? Então, assim, para que não fique assim, a iniciativa, uma gestão foi boa nesse aspecto. Aí depois muda a gestão, muda tudo, né? Muda o pessoal, mudou a coisa e deu aquela, como é que fala assim, perdeu o vigor, né? Diminuiu, né? Não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política do município. Isso, do município, exatamente, é isso, né? E fica R$9 mil para publicar os livros. 9 mil para publicar? Considerando que cada livro vai ficar R$15 para a editora, um exemplo, não vai ficar mais que isso. Enfim, vamos supor, R$10 mil para publicar por ano, os 3. E o resto é a estrutura da própria secretaria, que é fazer o coquetel, o lançamento. Sim. Uhum. Então, assim, não é caro. Isso mobiliza a comunidade, né, que é um evento também assim, participativo, né, social, dá também visibilidade, né? Realmente. A Rosa está com a mão levantada. Quer comentar alguma coisa ou foi... Quero sim. Antes até do Rafael falar, né, aí como o Anderson citou, do Conselho de Cultura, né, eu tive à frente uma época, uma coisa, eu entrei muito animada logo na conferência e tudo, mas depois o Anderson lembra, a gente não conseguia reunir o conselho, as pessoas não iam nas reuniões e aquilo acabou me desmotivando bastante. Mas eu estou vendo agora, e também tem muito da condução, eu faço também meia-culpa, né, não consegui aglutinar, mas eu estou vendo um outro ambiente agora, né, então tem mais apoio, o Rafael é muito proativo, então eu acredito que esse ambiente agora vai abrir muita possibilidade para isso. E realmente é o que você falou também, né? O Anderson colocou muito bem que já tem a lei, basta vontade, mas os políticos são movidos a pressões, né? Exatamente. Então, agora eu acho que temos um ambiente muito bom, né? E já parabenizo aí o Rafael por todo esse empenho, toda essa iniciativa aí na cultura. Bacana, obrigado. Queria voltar a palavra para o Dinda, que deu início aos debates. Gostaria de saber se ele teria mais alguma coisa a complementar, se ele pode, enfim... Sim. Aproveitando aí um ensejo aí do Anderson e do Tiago, que já coloriram bastante, né, esse assunto. Está ouvindo? Está ouvindo. Já colorindo bastante esse assunto, eu gostaria de tentar corroborar esse desenho, esse colorido, para dizer que realmente, a despeito das dificuldades que hoje os escritores enfrentam, nós temos hoje, por exemplo, nós temos portas abertas, temos caminho. Como o Anderson citou, falou sobre a Lei Aldir Blanc, realmente, que inclusive sobre a Lei Aldir Blanc, eu até participei, fui dessa lei, desse incentivo, e consegui até uma premiação para que minha obra fosse toda reeditada, mas devido à pandemia, até agora não consegui captação. Quer dizer, existe esse caminho, existe o caminho do pessoa também divulgar a obra através da internet via e-book. Existe esse caminho. Existe também, inclusive eu tenho um livro da Amazon, uma obra surrealista, inspirada em Kafka, A Valsa da Vingança, que está
na Amazon. Existe, quer dizer, existem caminhos, apesar das dificuldades, apesar dessa entourage desses políticos, esse povo prascóvio, como diria o Guimarães Rosa. Que, a gente tudo é óbvio. Que, inclusive, eu acho que... Porque o brasileiro vota mal. Vota mal. É o povo prascóvio que está aí. É o Caiado, que é um prascóvio. Desde 88 fazendo cagada. Fazendo, né, burradas. Então, apesar disso, a gente não pode desanimar. Apesar que no atual momento está muito difícil competir com a realidade. Está muito difícil. O período em que nós vivemos vai alterar toda a nossa maneira de contar a história. É os tempos distópicos, né, que nós estamos vivendo. Mas existe sempre uma porta aberta. Apesar da gente ficar um pouco cético com a literatura, é que, olha, no mundo existem livros fantásticos, mas que ninguém lê. Existem livros fantásticos. Existem bons escritores goianos, que a maioria ignora. Mas hoje eu estou vendo aí, e isso anima a gente, essa é uma efervescência literária que está acontecendo. É o caso, como vocês citaram, o Tiago, antes citaram também, sobre a feira literária, né, esses movimentos de pessoas que estão tomando uma pronóia para disseminar a cultura, para divulgar os escritores. Realmente, o Anderson tem razão. Não existe uma política pública que valorize a literatura. Nós temos que fazer justamente isso aí. Falar para que o povo, para que os políticos tomem uma pronóia, como eu já falei, de começar a incentivar a cultura, de cultivar a cultura. Eu acho que... Mas o caminho está aberto aí, apesar desses filisteus, desses indivíduos de interesse estreito, cuja principal característica é a indiferença, ou pior, a desconfiança em relação à arte e à cultura. Apesar de tudo isso, nós temos que continuar falando, lembrando o que disse o Monteiro Lobato: um país se faz com homens em livros. E, como assegurou o Mário Quintana, livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas. Então, é isso que, né, nós temos que fazer, é divulgar, insistir nessa política para que o país comece a mudar. E nunca é tarde para que a gente possa mudar esse país. É o que eu tenho a dizer. Muito bacana, Dindo. Muito obrigado. Seguinte, a nossa mesa está programada para finalizar até às 11 horas. Então, eu gostaria apenas de deixar alguns recados finais, de forma bem resumida mesmo. Né? Primeiro, abrir para os membros da mesa para darem algum recado final, depois darei os recados finais e concluiremos com a transmissão das palavras da Dona Usleina. Né? Então, estou reservando aqui um tempo certinho para a gente conseguir assistir o vídeo à íntegra, aqueles que, né, tiverem disponibilidade, quiserem acompanhar um pouco da história de vida e da obra maravilhosa da Dona Usleina.
Mas gostaria de abrir aí para os membros participantes agora, se eles teriam alguma palavra final, alguma coisa aí para desejar. Vale de tudo, desde agradecimentos até um fora Bolsonaro aí, só para ficar registrado. Mas às 11 termina, você falou? Ainda são 10. Isso, é porque tem o vídeo da Osleína. O vídeo é mais... É porque igual a gente teve todo o nosso momento de debate, né, a gente teve o roteiro com ela também, então para que ela seja contemplada na íntegra, eu tô fazendo esse controle aí também do... beleza. Vamos lá. Mas assim, adoraria, né, se fosse só por mim mesmo, continuava aqui até a hora do almoço fácil, né? Até a hora da Euro. Isso. Das 16. Por conta desse comportamento aí antinióbio do Dinda aí, ó, que nosso presidente, nosso governador maravilhoso, não está liberando recurso para a cultura. Né? Na verdade, eles querem ser bajulados, tem que ser ilustrado, né? Desde a sola do sapato até, né, aquele coque da cabeça. Mas eu penso o seguinte, eu penso assim, ó, a arte, a literatura, ela tem o seu próprio ritmo, ela tem o seu próprio caminho. Ela, por exemplo, quando se fala assim dos políticos, dos governantes incentivarem, né, estão dizendo de cumprir a obrigação deles. Porque você tem dotação orçamentária, você tem obrigação constitucional de destinar recursos para a promoção da cultura também. A cultura ela não é mais importante no sentido de urgência econômica e tal, do que, por exemplo, a saúde, a educação e tudo. Só que ela é tão necessária quanto dentro da estrutura de qualquer governo. Às vezes, quando se fala em hierarquia de recursos, está falando de maior quantidade de recursos. Não está falando de essa e essa, não. Não é excludente. Né? Não é assim, vamos, o dinheiro aqui para promoção social e tal. Dentro de uma estrutura de governo, que eu falo município, estado e a federação, ela já contempla essas situações todas. Então, por exemplo, dentro da parte que é a parte da cultura e arte, vamos assim dizer, porque no caso está envolvendo os movimentos culturais, né, preservação de museu, enfim, né, música, dança, literatura, pintura, tudo. Então, por exemplo, aí você tem lá tantos por cento desse recurso vai para arte e cultura. Dentro desse recurso, que é 100% da arte e cultura, ele tem que ir para a literatura, para a música, para o audiovisual, para todos. Então, qual que é a da literatura? Esse é o meu questionamento. E eu faço uma sugestão aqui, no caso assim que eu quero levar também, né, para o Arthur, para o Tiago, para a doutora Rosa, para o Dinda, para o Rafael, que é o seguinte: primeiro, cobrar o cumprimento dessa lei, vamos voltar isso aí. Eu acho que, como a doutora Rosa disse, tem clima para isso, né? Está surgindo uma vontade para isso. E, assim, eu penso que a Secretaria de Cultura, ela deveria disponibilizar uma pessoa, um técnico, com conhecimento jurídico, contábil, esse tipo de coisa, para ele ser um suporte junto aos editais. Por exemplo, quem sabe tem edital de nível nacional, edital de nível estadual e até municipal. A grande dificuldade, o Dinda até falou um pouco sobre isso, possivelmente ele vai falar mais, que ele já publicou muitos livros, já participou de muitos editais, ele sabe que a maior dificuldade é você cumprir todos aqueles requisitos técnicos ali. E, às vezes, o escritor ele é meio um bicho do mato, ele escreve, ele não tem esse conhecimento, tem um interesse mesmo para formatação, aprender. fonte, quer nem saber. Documentação, então. Menos ainda. Ele não tem a cabeça de engenheiro, que é aquela cabeça lógica que separa todos os compartimentos aqui e tal. Não tem. Eu, pelo menos, não tenho. Pelo menos não tenho. Então, o que acontece? Você ter essa pessoa lá, esse técnico, ele vai ser o suporte. Por exemplo, aí tem um edital no governo, no Ministério da Cultura, um exemplo lá, que tem um recurso para livro. Só que, para eu participar, eu tenho que fazer um projeto, aquela coisa toda. Então, você ter essa pessoa para ele dar esse suporte. A pessoa com esse conhecimento técnico, sabe? Para fazer, a prefeitura vai até economizar, que ela não vai precisar
bancar além desse que já é lei aí. Ela vai apenas auxiliar, e de repente o Thiago vai lá e consegue captar um recurso para publicar um livro em nível nacional. Né? O Arthur, tudo, eu, enfim. Fica essa sugestão aqui. E sobre a dona Usleina Mota, que o Thiago e eu, a gente, na mesma época, né, a gente publicou o livro, e eu já participei com ela em outras situações, ela tem uma literatura muito voltada, principalmente para o público infantil, e a dona Usleina Mota, ela fez um trabalho em Goianésia muito importante na criação de novos leitores. Né? Ela ajudou pessoas, crianças, adolescentes, a terem paixão pela leitura, pela literatura. E, com certeza, eles estão por aí. Possivelmente alguns aqui nessa mesa aqui, assistindo, né? E gostam da literatura por conta dela. Então, é interessante isso também, sabe? Que às vezes a gente fica... Eu, por exemplo, eu não sei escrever para crianças. Eu sei escrever para adultos. Ela tem esse talento de escrever para crianças, que é um negócio muito difícil. Então, por exemplo, você encanta uma criança, você ganha um leitor para o resto da vida. Isso eu acho muito bonito. Então, assim, fica aqui a minha homenagem a ela, né, que é essa pessoa, assim, não só da educação, como da cultura. E, para mim, ela é a professora em essência, porque é a professora que não só ensina as letras, mas ensina a magia das letras. Isso, né? Que, por exemplo, não é só um texto, não é interpretação de texto, é interpretação de vida, de alma, de sentimento, elaboração de conceito que a gente nem consegue entender. Vamos dizer assim, que a literatura, para mim, ela é perversão mesmo, ela é um enfrentamento aqui que a gente não está entendendo. Ela não faz essa concessão ao fácil, a governos em si. Não é porque o Bolsonaro é tosco, é tosquíssimo, mas nossos presidentes normalmente são toscos. Com exceção do Fernando Henrique, que não era tosco, mas tinha seus problemas também. Mas, na parte da tosquice, a gente sempre foi um exercício nosso, fazer troça dos nossos toscos que ocupam esse espaço. Desde a República. O presidente da República tem que ser... A função dele para nós da literatura é essa, não é puxar saco dele. Né? E a função dele, por exemplo, é governar, inclusive para a cultura. Né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, a gente tem que puxar saco do prefeito, do governador, do presidente para ter esse espaço da cultura. Não, é obrigação constitucional. O trabalho do escritor, do músico, tudo é fazer a sua arte sem esse vínculo, sem louvar a ação do nióbio. Eu falaria sobre o nióbio, tipo assim, um cidadão chamado Jair foi picado por uma mosca lá que estava na mina de nióbio lá, e depois, de repente, ele virou pouso. No máximo isso. Né? Agora, assim, preservar bem essa questão da independência da arte em relação à política. Eu acho que, assim, não é uma adesão e tudo. Cada um tem sua convicção pessoal, mas a arte, ela denuncia as coisas que ela vê. Então, para mim, meu posicionamento bem claro é esse. A gente faz o que a gente tiver que fazer e não impede a gente cobrar de quem está no poder, você votando nele ou não. E os caminhos estão bem simples aí, cumprir a lei. Só isso e facilitar. Deixa uma pessoa técnica lá para cuidar dessa parte que a gente não entende, que o negócio funciona bem. Eu acho que é isso, e parabéns a vocês pelo evento, maravilhoso. Eu acho que que bom que foi nesse formato que eu pude participar, né? Nesse momento não estou em Goianésia, mas Goianésia é sempre o meu local de... Goianésia está em você. Claro, tipo assim, eu sou o embaixador de Goianésia aqui em João Pessoa, é diferente. Excelente. E fica a sugestão, Arthur, para a gente fazer uma reunião dessa no benefício da dúvida aí. Vamos sim. Sim, agora eu tirei o peso do TCC das costas, agora eu estou de volta ao mundo, saí da bolha que a gente entra aqui na produção acadêmica. Matrix. Tiago, Dinda, vocês gostariam de complementar alguma coisa? Quer falar primeiro, né, Dinda? Eu só quero complementar aí e corroborar o que o Tiago disse, um fora Bolsonaro, né?
O Anderson, né? Foi o Anderson que falou, vamos dar um fora ao Todos Bolsonaro. nós aqui da mesa dizemos. Esse troupier, ignorante, troupier, é uma palavra, né, do francês, ignorante, que fora Bolsonaro, genocida e negacionista, vivandeira de quartel, como dizia lá o Humberto Castelo Branco, as vivandeiras alvoroçadas que vêm aos bivaques bulir com os granadeiros para as extravagâncias do poder militar. Ele que tanto faz essa apologia à ditadura, sempre fica ameaçando a democracia com golpes e golpes militares, né? Que realmente ele seja apiado do poder. E motivos tem, mas não sei quantos pedidos agora, o super pedido do impeachment. Existem motivos para o impeachment. Basta essa pressão popular. É um caminho. Agora, só que o Congresso está vendido. O Congresso é fisiologista. Mas o Lira vai ter que ceder, vai ter que colocar um pedido de impeachment em pauta para que o povo, para que o Brasil volte a crescer, porque tudo está um caos. A saúde está um caos, a educação também, a cultura, a economia. O país está num caos. Nós não suportamos, o povo brasileiro não está mais suportando esse descaso para com a população. E aproveitar também para parabenizar vocês por esse evento. Muito bom, muito significativo para nós, para os escritores, para o povo. Parabenizar e agradecer a vocês a oportunidade aí que vocês me deram para também participar desse evento. Obrigado. Maravilha, Dindo. Obrigado. Obrigado. Tiago? Apenas, né, eu, mais uma vez, né, faço minhas aí as palavras, né, do Anderson, as palavras, né, do Dinda, muito, assim, parabenizar todo o pessoal aí da cultura, todos envolvidos no processo, né, da organização da Feira Literária, né, ontem eu participei também de alguns outros eventos que foram excelentes, queria até... A poesia é uma área da literatura que eu não, assim, me aventuro muito, já me aventurei, mas, né, não tenho essa aptidão. Só lembrando aqui, como já foi falado, o escritor, né, 1% de inspiração, 99% de inspiração. Tem um filme que até o Hemingway fala, né, para Marta, né, então companheira dele, fala: olha, você não tem que ficar esperando a inspiração baixar em você que nem um santo. Vai lá e escreve, vai escrevendo. Joga fora aquilo que você fala, isso aqui não prestou. E depois você para, né, lapida, né, então... também no evento de ontem da oficina, né, foi falado isso, né, pela a Fernanda. Haverá também, né, na quinta-feira, esse mesmo evento também, lembrando aí para vocês, quem puder participar, né, muito bom. Então, assim, fico muito, muito feliz, tá, de ter dividido esse espaço com vocês. O Anderson, né, a gente esteve junto lá naquele, né, 2012, na segunda edição, né, do meu livro Meu Sonho, né, com a Osleína também, muito, né, feliz de ter participado também com a Osleína. Queria reforçar também, como o Anderson disse, né, minha homenagem, né, porque acho que, assim, o grande trabalho de longo prazo, né, a construção de um leitor, de um escritor, em algum momento aqui, acho que foi a Marlene que perguntou no chat aqui, né, como nasce o escritor. Eu acho que é assim, né? Eu acho que a Osleína faz bem esse trabalho aí da semeadura, né, do escritor, porque a muda do escritor é o leitor.
Então, para cultivar um escritor, você tem que cuidar ali, né, a criança, despertar essa magia, né, esse interesse, né, e quanto mais leitores, né, mais escritores, mais pessoas também para, digamos assim, para cobrar pela cultura, né. Reforçando aqui algo que o Anderson falou também, a cultura, às vezes, assim, não é algo tão, assim, né, de preocupação imediata como educação e saúde, né? Às vezes, assim, a economia do dia a dia mesmo, assim, a comida no prato, né? Mas a cultura, ela é justamente o que cria o ambiente, eu acredito, né? Uma formação de indivíduos que vão estar aptos, né? Para exercer o poder de escolha na democracia. Porque para a democracia funcionar bem, né, a gente tem que saber o produto que a gente está comprando, né? A gente tem que distinguir um candidato do outro, uma política boa de uma política ruim, né? Assim, algo que seja eleitoreiro, de algo que seja, né, construtivo a longo prazo para a sociedade. Então, acredito que é com a cultura, em suas diversas, né, no seu prisma, né, seja no audiovisual, na literatura, né, nas várias manifestações artísticas que nós temos, né? Então, a cultura, ela é muito parte, né? Não é à toa que ela está lá na Constituição, né? Temos as leis, né? Que também, digamos assim, complementando aí esse papel constitucional, né? Como direito e dever também, né? Então, acho que, assim, né? Nós temos que buscar cada vez mais, né? Por isso que, né? É tão bom esses eventos, essas oportunidades, né? Para a gente, digamos assim, cada vez mais congregar, né, pessoas, né, nessa questão de discutir e debater a cultura, né? Bom, também, né, mais uma vez, né, agradecer a oportunidade aqui, né? Eu não queria também uma coisa que eu lembrei que ao longo, né, que só que a conversa foi indo para outros rumos, né? Mas eu gosto muito do Kafka também, né? A gente não falou das nossas influências literárias, mas teve dois grandes nomes que, assim, eles vão lá no âmago, né? Eles incomodam mesmo, né? E por isso que eles são tão bons, que é o Kafka e o Dostoiévski, né? Crime e Castigo foi um dos livros mais angustiantes, perturbadores, assim, né, que eu li junto com Metamorfose também, do Kafka. Carta ao Pai, então, assim, é algo nossa, foi um divisor de águas, assim, na minha existência, né? Então, como o Dinda falou, eu sou bem kafkiano também, acho muito, assim, enriquecedor, né, né, que ele mergulha lá nas entranhas, assim mesmo, né, aquilo que mexe mesmo com a gente, né? E, né, no mais, assim, queria também estender meus cumprimentos a todos os escritores que nós temos, né, aqui também no nosso município, né, Ana Maria, né, nós temos muitos, né, assim, se vocês lembrarem, né, o Alex Mendes, do grupo. O Alex Mendes, nossa. O Antônio Júnior, da Caixa, deixa eu ver quem mais aqui, o nosso mediador aí, o Arthur, o Danilo, quem mais, tem a turma boa, a Laiane é de Barro Alto, mas A Laiane é de Barro Alto, mas é região, né? Nossa. Tem a turma muito boa mesmo, que escreve, que mora em Goianésia. E o Fábio, o nosso presidente da Câmara lá também, ele escreve super bem contos. No começo dos anos 2000, a gente tinha um grupo, que é a Sociedade dos Poetas Vivos, que a gente reunia lá, era eu, o Alex, o Antônio, o Fábio, o Gil Negrão, que já não se encontra mais entre nós, Paulo Carvalho, que é um músico de Goianésia, poeta que está morando em Brasília, e o Gilsonei e a Fabiana Brasil, que era do teatro e escrevia também. Aí, os primeiros, vamos dizer assim, momentos de rebeldia que a gente teve literária, porque era assim, era um negócio que tinha academia de letras e a gente, tipo assim, eu tinha um saco deles, né, aquela rebeldia mais juvenil. Era anti-academia. Porque a gente achava que escritor tinha que ser mais malvadão mesmo, aquela coisa e tudo. Continua pensando desse mesmo jeito. E a gente queria escrever, realmente. A gente não queria esse glamour, ser laureado pelo município, aquela coisa, sabe? A gente queria escrever e se posicionar. E a gente criou, assim, só divagando rápido aqui, a gente criou 3 regras dentro do grupo lá, bem básicas. A primeira, a gente não teria censura
a nada, nenhum tema. E a gente era cheio de preconceitos nessa época, e a gente teve que criar essa regra para combater esse preconceito nosso que foi sendo quebrado. Então, assim, qualquer assunto que fosse tratado, por exemplo, se fosse falar de Deus, se fosse falar de comportamento, qualquer coisa a gente tinha que... O segundo era que você não... O dia que você não quisesse na reunião, por exemplo, você não precisava nem justificar. Só não vai. Para não ficar obrigatório. E o terceiro, se for, você tem que apresentar um texto inédito. E era de 15 dias. Então, isso ajudou na produção, assim, bastante de todo mundo. E plantou aquelas sementes, assim, para a gente... até o benefício da dúvida depois veio, né? Nessa esteira aí, da questão dessa liberdade de pensamento. E assim, a forma como eu vejo a literatura é mais ou menos nesse sentido. Para mim, ela não é um ambiente que ela tem que ser um puxadinho de nada, sabe? De um poder público, de alguma coisa. Ela tem que ser beneficiada como prevê, como o Tiago diz, que é obrigação do Estado, do município, né? E direito nosso. É nessa linha. É Bacana. Então, gostaria de encerrar aqui a mesa, né? Vou apenas formalizar os devidos agradecimentos e o encerramento, e logo depois vou fazer a transmissão da fala da dona Usleina para aqueles que tiverem interesse, né, em continuar conosco. Mas, então, primeiro de tudo é agradecer aí aos organizadores do evento, né? Eu atuei bem timidamente mesmo, né, em todo o processo, até porque estava na questão do TCC, não tinha tempo mesmo para disponibilizar, mas foi um imenso prazer mediar essa mesa aqui, sentar com pessoas que eu admiro tanto, cujo trabalho me inspira tanto, né? Agradecer aí especialmente aos nomes do Rafael e da professora Solange Corsi, do Instituto Federal de Ceres, né? O trabalho de vocês é fantástico. Queria aproveitar também o gancho da última fala aí do Anderson, falando sobre liberdade, que é o que falta nesse nosso país, né? Entra suposto defensor da liberdade, sai suposto defensor da liberdade, e o que a gente vê é só aumento de repressão, aumento de cerceamento de direitos, né? Então, o que nós precisamos realmente aqui é de liberdade e de tomar a iniciativa, que nós é que fazemos, né? No final das contas, nós fazemos a liberdade, nós fazemos acontecer. E para isso nós precisamos da atuação dos poderes públicos, mas o protagonismo tem que ser nosso, porque estamos vivendo sim um momento muito bacana na cultura aqui no município, mas eu não, né, e claro, tem sim a abertura do nosso secretário de Cultura agora, que está bem atuante, né, todo mundo consegue ver isso, mas é porque a gente está pressionando, é porque a gente está fazendo acontecer. Especialmente aqui na região, a gente vê uma alternância de poder que é o seguinte, né? Um acha que a cultura é gasto, o outro acha que a cultura é show do Safadão, ou do Alok, ou sei lá, de alguma pessoa aí que já está, né, que tem nome consolidado, que faz show, né, shows multimilionários por aí. Então, eu não acho que é bem por esse caminho. Eu acho que o caminho é a gente tomar o protagonismo, a gente fazer acontecer e brigar por mais iniciativas como essa, né? E especialmente pela liberdade de nós empreendermos nossos esforços, né? Seja como produtores locais, seja como fornecedores de serviços, ou como, enfim, escritores e produtores de literatura e cultura de maneira geral. Então, agradeço. Só um parênteses. Pode. Menos de um minuto. Em relação à agenda de shows, beleza, ok que se faça, mas que se faça com recursos do turismo, que o objetivo é trazer pessoas, não Sim. com o recurso que seria gasto na cultura, que é promoção dos artistas locais. E isso foi Exatamente. Exatamente. Também acho isso aí. Acho que tem o seu valor também, o entretenimento, né? Mas é turismo. O show, assim, uma coisa, mas é turismo, é outra, né? Só, né? Dá para fazer os dois, né? E com certeza. Complemento. Então, pessoal, muito obrigado. Eu vou dar início, então, à transmissão aqui da fala da dona Usleina, tá?
Vocês estão conseguindo Não, acompanhar? estou vendo ali. Linda. Uslaína de Oliveira Mota. Completei agora no dia 24 de janeiro de 2021, 80 anos. Eu sou mineira de nascimento, mas moro aqui nessa cidade de Goianésia há 55 anos. E amo essa cidade, esse lugar, porque foi aqui que eu tive a oportunidade de estudar, de trabalhar como professora de língua portuguesa e, casualmente, me tornar uma poetisa, como as pessoas me chamam. Dona Uslina, compartilhe conosco um pouco da sua relação com os livros e, por consequência, com a literatura. Eu nasci na zona rural. Meus pais, na fazenda do meu avô, eram agricultores. Eu não tive contato com literatura nesse período de até pelo menos de 7 a 8 anos. Eu não frequentei escola dos 7 a 8 anos, mas por uma coisa muito impressionante, eu fui alfabetizada em casa pela minha mãe através da Bíblia Sagrada. Ela me ensinou o alfabeto e eu fui juntando as letras, formando as palavras e mais ou menos me alfabetizei, porque só vim ter contato com uma cartilha ali pelos 8 anos de idade. E na nossa casa não existia outro livro a não ser a Bíblia. Então, o meu primeiro contato com a língua escrita foi assim. Mas, por um motivo que eu acho que é uma coisa de Deus, eu nasci com o gosto pela leitura. Mesmo não tendo oportunidade de ler em casa, por falta de livros, outras literaturas, assim que pude, quando já comecei a frequentar uma escola pública, eu me apaixonei pelos livros. Todo tipo de leitura eu amava. Não podia comprar, possuir livros, mas tomava emprestado e li. Aí já na idade aí de 10, 11 anos, li os romances de José de Alencar e me apaixonei realmente pela literatura brasileira. Que extraordinário. E conte para nós o seu processo de criação. Como que a senhora escreve? Qual a sua rotina? O que lhe desperta para a escrita? Olha, eu confesso que eu não sou romântica, eu sou realista. Então, eu escrevo baseado naquilo que eu vejo, como a maioria dos meus poemas são consequência de alguma coisa que eu vejo. Por exemplo, eu tenho escrito sobre as malas do correio, porque eu vi um monte de malas cheias de encomendas do correio, escrevi um poema para a mala postal. E em tudo que eu vejo, eu crio na minha memória um poema para aquilo que eu estou vendo, na realidade. Por isso que eu digo que eu sou realista. A senhora, em 2012, foi agraciada com uma bolsa de publicação do município de Goianésia, uma bolsa que financiava e custeava autores goianesienses. Essa bolsa, como a senhora bem sabe, não existe mais. Eu queria que a senhora falasse um pouco, primeiro, da impressão que foi ganhar essa bolsa, ter um livro financiado por meio de um fomento cultural, e como que a senhora enxerga na contemporaneidade, nos dias atuais, nós não termos mais uma bolsa
que fomenta o surgimento de novos poetas, novos escritores, prosadores na nossa região? Eu fui muito beneficiada com essa bolsa na publicação desse meu livro. Esse meu livro está dividido em 3 partes. Eu quero dizer aqui que até agora eu tenho escrito em versos. E o meu poema preferido é o soneto, porque eu considero o soneto um poema muito prático, porque ele contém um significado muito grande em poucas palavras. Em poucas palavras, ele diz muitas coisas. Então, nesse livro aqui que eu fui agraciada com essa publicação pelo município de Goianésia, o Poder Municipal de Goianésia, eu selecionei aqui 18 sonetos e outros poemas diversos. Eu fico triste em saber que esse incentivo aos escritores, aos poetas, tem faltado nos últimos tempos. Não estou vendo facilidade para se editar alguma obra, algum livro. E a senhora acredita que, por se tratar de uma autoria feminina, porque a senhora é uma das poucas poetas que continuam em exercício no município de Goianésia, queria que a senhora falasse um pouco dos desafios pensando a realidade da mulher. Todavia, porque nós sabemos que o cânone literário brasileiro ele é composto eminentemente por grandes autores e notadamente por homens. Como que a senhora enxerga esses desafios para a mulher publicar no nosso estado, no nosso município, na nossa região? Realmente, a maioria dos autores que eu tenho lido são homens, né? Se bem que há algumas mulheres que se sobressaíram muito na nossa literatura brasileira. Por exemplo, eu aprecio muito Cecília Meirelles, né? Aprecio muito Cora Coralina, mas como você disse, são em menor número. Mas eu acho que isso não é problema, né? Aquele que recebeu de Deus o dom da poesia, que tem dentro de si a poesia, seja homem, seja mulher, é muito maravilhoso extravasar essa poesia que há dentro de nós através de livros. Eu espero que ainda haja interesse em auxiliar os poetas, os escritores a publicar os seus trabalhos. A senhora conseguiria compartilhar conosco as principais influências? Quais autores a senhora leu ao longo do seu percurso como escritora, como poeta, que quando a senhora relê o trabalho produzido, enxerga uma referência, algum poeta que de alguma forma estabeleça diálogo com a escrita que a senhora adote? É possível a gente pensar nesse mapeamento na poeta Diusleina? Eu tenho lido, nesses meus anos de existência, uma miscelânea de escritores, poetas, poetisas, prosadores, né? Eu não posso dizer assim qual foi que me influenciou mais, mas aqueles que retratam mais a realidade do dia a dia, como Cora Coralina, Cecília Meirelles. Também eu gosto muito do poeta Castro Alves, baiano. E quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu apreciava muito as literaturas, os romances, as histórias de amor. Mas, para falar a verdade, agora, na idade que eu estou, como o livro está dizendo aqui, Frutos do Outono, que eu acredito que até já passei um pouco do outono, eu prefiro uma literatura que me faça pensar
no mundo real, tal como ele é, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu percebo. Então, o escritor que escreve nesse sentido realista, eu aprecio muito. Sem sombra de dúvidas. Queria que a senhora comentasse um pouco o que representa para a senhora, enquanto poeta, estar participando da Flivasp, da Feira Literária do Vale do São Patrício. É a primeira edição, e nessa edição nós estamos homenageando a poeta Leodegária de Jesus, que é uma poeta goiana, mulher negra. A senhora chegou a comentar sobre Cora Coralina, e Leodegária de Jesus foi contemporânea de Cora ao longo de sua produção literária, por meio do livro Orquídeas, Coroa de Lírios. O que representa para a senhora estar participando de uma feira, e como que a senhora vislumbra a importância de um evento como esse para a formação de novos leitores, para a comunidade cultural do estado de Goiás? Compartilhe conosco um pouco das suas impressões. Para mim, foi motivo de alegria, foi motivo de muita satisfação ser convidada para participar dessa feira. Porque, como já foi falado aqui, o poeta escreve, o prosador escreve, mas muitas vezes aquilo que ele escreve, aquilo fica guardado numa gaveta, fica longe do público leitor. Então, essa semana de divulgação de vários poetas, né? Como você falou, Leodegária de Jesus. Leodegária de Jesus é uma coisa muito maravilhosa, porque se não fosse esse incentivo desse grupo que está promovendo essa semana literária, eu mesma, da minha parte, jamais ficaria conhecendo as obras dessa autora. Então, que essa semana, que foi um privilégio para mim ser convidada para participar dela, é maravilhoso, porque eu vou ficar conhecendo outros escritores, como eles também vão ficar me conhecendo também, que o meu âmbito de leitores se limita apenas aqui à cidade onde eu moro, o município onde a cidade onde eu moro. Então, é maravilhoso expandir o nosso trabalho para que outras pessoas tomem conhecimento dele. Com certeza. Nós temos mais um questionamento que eu acredito que a senhora conseguirá responder compartilhando conosco alguns de seus poemas, né? Porque a próxima pergunta era sobre a relação da literatura entremeada à sua vida, à sua existência. A senhora conseguiria ler algum poema para nós? Algum poema de sua escolha? Fique à vontade. Antes que eu exponha o meu poema, que eu preparei para apresentar aqui nesse momento, eu gostaria de falar alguma coisa. Esse livro, que conta a história do município de Goianésia, desde o ano de 1859, tenho muito orgulho de ter feito parte desse livro. Esses livros foram escritos a quatro mãos. E eu me orgulho muito de ter participado no governo do municipal, doutor Hélio Antônio de Souza, deputado Hélio Antônio de Souza. Eu me orgulho muito de ter feito parte dessa equipe que escreveu a história desse município que eu amo tanto. Gostaria também de apresentar aos distintos colegas outras criatividades minhas. Eu trabalhei na educação, professora de língua portuguesa, professora do estado de Goiás, durante 28 anos. E houve um momento que eu estava no departamento pedagógico da nossa região, eu me preocupei muito com o problema da alfabetização.
E eu, durante o período que eu trabalhei na educação, que hoje sou aposentada, eu escrevi 2 livros. O primeiro livro chama-se Bicho, Bichinho e Companhia. São 15 poemas pequenos que falam sobre os bichinhos mais simples da convivência do nosso aluno. Escrevi esses poemas curtos, lúdicos, de coisa da vivência do aluno. Então, e eu ofereci para as escolas aqui do nosso município esse livrinho que chama Bicho, Bichinho e Companhia. Escrevi também esse outro, voltado também com interesse para que o nosso aluno que está sendo alfabetizado aprecie a literatura. Escrevi mais esse aqui com outros 15 poemas, porque o livro para criança não pode ser grosso, tem que ser leitura curta e principalmente lúdica, que chame a atenção deles. E esse livro aqui são 15 poemas sobre coisinhas, sobre o pente, sobre coisas que a criança tenha muito conhecimento, sobre um anel, sobre o ovo que a galinha põe. Então, essa é a minha contribuição para a alfabetização do nosso município. O colega aqui está me oportunizando falar um poema. Não vou ler, vou falar esse poema. Como eu já disse no princípio, eu tenho a minha predileção pelo soneto, né? Que o soneto, ele é antigo, mas ele é sempre novo. Ele nunca sai de moda, porque é um poema curto, mas muito significativo. Como eu disse no princípio, que eu escrevo aquilo que eu vejo, que eu sinto poesia naquilo que eu vejo, eu conto a história desse soneto. Eu estava viajando daqui para Goiânia e pela janela do ônibus fui observando as pontes que existem entre Goianésia e Goiânia. E na minha cabeça de poeta, eu vi a importância das pontes. Então eu fiz um soneto chamado Pontes. Rústicas, de simples toras, construíram-se as pontes de outrora, sobre rios, vales, depressão, unindo vilas, cidades, até nações. As de hoje são de cimento, construções fortes do momento, mas com a mesma finalidade, as pontes unem a humanidade. Eu também quero construir pontes, não de toras, nem de cimento, que liguem rios, riachos ou fontes. Eu quero pontes de paz, permanentes, que desfaçam todo desentendimento, que desmanchem ilhas e construam continentes. Extraordinário, incrível. Consegue mais um poema para nós? Mais um. Só uma pequena parte de uma pequena história da minha vida. Até os 33 anos, é o que nós chamamos hoje alfabetizado funcional, que sabe escrever o nome, né? E não sabe ler muito, sabe assinar o nome. Aos 33 anos, entrei para a escola outra vez, completei o ensino fundamental, técnico e magistério, e tive a oportunidade de fazer letras, sempre na escola pública, que é que eu valorizo muito a escola pública, que foi ela que me deu a formação acadêmica que eu tenho, porque jamais eu teria condição de uma escola particular. E nesse tempo de estudo meu, eu gostei muito de uma língua mãe chamada latim, né? Então eu
tenho alguns poemas com título em latim. E esse que eu vou, o meu conhecimento de latim é pequeno, é resumido, mas eu acho ele muito significativo. Esse poema que eu vou dizer agora, eu dei a ele o nome de Verbi Gratia. Verbi Gratia é uma expressão do latim que é um termo de comparação. Vejam só. Numa rústica oficina, o artista pálido busca do fundo do seu subjetivismo a essência do belo, que ele busca o sono, a seiva, o sangue, para surgir daí a arte que deslumbra os olhos, a alma. No fundo do oceano, longe, longe dos olhos humanos, a feia ostra sofre para produzir a deslumbrante pérola, procurada, desejada, cobiçada. É madrugada, e ele ainda vela, curvado sobre sua mesa de estudos, calcula, medita, pondera e busca em complexos emaranhados de fórmula aquela luz bendita que virá amenizar a dor da humanidade. O pão saboroso sobre a mesa, que alegra os olhos, incita o apetite, satisfaz a fome, custou o suor, a fadiga de alguém incógnito, sem nome, mas que não buscou troféus pelo seu duro labor. A alma lavada, regenerada, mas que um dia chafurdou nos pantanais da vida, custou a vida do homem sobre um monte desolado, fora das portas da cidade. O brilhante que horas vês, em fulgurantes irisões, nas coroas, nas finas mãos, saiu um dia das brutas lavras e das mãos de rudes garimpeiros. Do parto sangrento e doloroso que rasga e dilacera o corpo e a alma, surge o filho, que a ditosa mãe embala, com riso nos olhos, nos lábios, no coração. Assim também a poesia. Esta arte, esta pérola, esse remédio, este pão, essa alma renascida, esse brilhante, esse filho, também é fruto da dor, do sofrimento, de uma alma solitária e sensível, mas que um dia nasceu poeta. Extraordinário, belíssimo, belíssimo mesmo. Lindo. Poeta Usleina, nós da Flivasp, Feira Literária do Vale do São Patrício, gostaríamos de lhe agradecer por ter aberto as portas da sua casa para nos receber, para compartilhar um pouco da sua arte, para falar dos seus versos, para dizer do quão importante é para o município de Goianésia tê-la como poeta, como mulher que escreve, que pensa, que se debruça sobre a nossa realidade. Fique agora com as suas considerações finais, a sua palavra de despedida. Quero agradecer muito a essa equipe, como é mesmo o nome? A Flivasp e a Feira Literária do Vale do São Patrício. Então, eu quero agradecer, que para mim foi um grande prazer, um privilégio, uma honra, receber aqui na minha casa o distinto colega Rafael, que veio me entrevistar. E quero dizer aos demais companheiros dessa semana tão importante, que até agora eu tenho escrito em versos, mas de pouco tempo para cá comecei também a ter gosto pela prosa. E a minha prosa preferida a memória faltando. Como se chama aquilo que o relato do dia a dia? Diário? Não, o relato do dia a dia,
É a crônica mesmo, né, que ela queria. Fica à vontade. É a crônica. O relato do dia a dia, a crônica. A crônica, ótimo. Desculpa, caros colegas. De forma porque alguma. 80 anos já se passaram nessa cabeça. Então, eu tenho um gosto também extraordinário pela crônica, porque a crônica, ela relata a realidade. E como eu já disse, eu sou realista. E de uns tempos para cá, durante esse período da pandemia, que não há muita divulgação daquilo que a gente escreve, eu criei, individualmente, um jeito de divulgar algumas coisas. Então, tenho escrito várias crônicas e também o que eu chamo de reconto. Eu sou das antigas, então contava-se muitas histórias, às vezes cômicas, às vezes dramáticas, e eu pensei em transformar isso em páginas que eu vou distribuindo pelas pessoas que eu conheço, que eu sei que gostam de ler. Então, eu escrevo, alguém digita para mim e eu distribuo às pessoas que não estão saindo de casa, que estão querendo ler, pessoas que gostam de ler, pessoas que têm gosto por essa língua maravilhosa. Flor do Lácio, cuidem dela. Eu tenho distribuído minhas crônicas e meus recontos. E quero me despedir dessa entrevista agradecendo do fundo do coração a essa equipe a oportunidade de divulgar esse meu simples trabalho. Esse meu trabalho que, como alguém já me disse, eu sou uma escritora pé no chão. Eu não vivo nas nuvens, mas vivo dentro da realidade que me cerca. Muito obrigada.